Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Para a gente hoje conversar sobre um tema super interessante, que é o processamento da reencarnação, tá? Eu gostaria de só lembrar vocês aquele combinado de quando quiserem fazer uma pergunta, pode fazer a qualquer hora, não tem problema. Levante a mão, que o monitor leva aí o microfone, para que até para eu ouvir aqui melhor os colegas, e a aula também ela fica gravada, né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado aí na hora de solicitar, né, quiser falar ou fazer alguma pergunta, ok? Então, vamos dar início aí ao nosso encontro de hoje, né? Que ele, inspirado aqui, né, na leitura de José, né, que ele seja muito feliz, né, que a gente consiga trocar essa alegria aqui hoje. Bom, estamos na nossa 8ª aula, né, gente? Rapidinho. Estamos quase na metade do curso, né? Então, o processamento da reencarnação, vamos lembrar aqui um pouquinho, né? Nós, na realidade, nós tivemos um bloco aí de 3 aulas de reencarnação com hoje, né? Com a aula de hoje. Primeiro, a gente viu reencarnação e ciência, né? Que teve aí como objetivo demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Aí se trouxe, né, se falou disso, trouxe provas, os estudos, né, de parapsicólogos, os estudos, por exemplo, de Ian Stevenson, de Hernani Guimarães, Erland Van Bach, falou-se de marcas de nascença, né, das lembranças de vidas passadas. Então, a gente veio conversando sobre isso. Quando chegou aqui em reencarnação como processo educativo, o objetivo foi demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E aí o convite foi entender a reencarnação como educação para o espírito. Com cada situação que a gente vive, com cada pessoa que a gente contracena, né, tem ali um objetivo e um aprendizado, mesmo que essa situação, às vezes, não seja uma situação agradável, mas algo a gente vai tirar para o nosso aprendizado, seja como lidar com aquilo, seja como superar determinadas situações. Então, tudo vem, né, tudo que chega até nós é nosso, faz parte desse nosso processo de aprendizado educacional aqui, enquanto seres encarnados. E a aula de hoje o objetivo geral da nossa aula de hoje é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Então, a gente vai como se processa essa reencarnação, né? Como ocorre, em que momento o espírito se liga ao corpo físico, que preparo existe? Existe esse preparo? Existe, de fato, um planejamento ou não? Como isso? Como é que esse envolvimento com os pais, a formação do feto, o espírito interfere ou não? Então, esses são alguns dos conteúdos que a gente vai ver hoje, tá? Então, vamos iniciar aqui. Perceber de forma lógica, esses são os específicos, né? Como se processa a reencarnação e suas particularidades. E aí a gente vai destrinchar processo por processo. Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual, que é o nosso perispírito, né? Compreender o momento da ligação do espírito com o corpo físico. E entender que a reencarnação é um processo biológico que se dá de forma mecânica, né? E aí, como assim mecânica? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá certo? É bastante conteúdo, né? Espero que vocês também participem, perguntem. Eu inicio com essa pergunta aqui. O que é e como se dá esse processo reencarnatório? Vocês têm ideia de como isso ocorre? Eu reencarno, ok. Vou vir, o espírito reencarna num novo corpo físico para viver essa experiência. Beleza. Mas como ele se dá? Que fatores envolvem esse processo? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? Diga, dá-lhe o microfone. Eu acredito que existem ciclos para que o espírito consiga voltar novamente para uma outra matéria. Esses ciclos seriam o quê? Que envolveriam esses ciclos?
vamos dizer que fases para que aquele espírito ele consiga se desprender e que ele venha, vou falar de grosso modo, sem lembrar daquele passado, né, mas que ele consiga ter um outro tipo de vida na matéria, podendo voltar alguns sentimentos que ele tinha, ou algum caráter que ele tinha, mas acho que ele passa por diversos até desapegar de vez. Você usou duas coisas assim bem interessantes. De fato, são fases. A gente vai ver essas fases. E essa fase que você falou, isso que você falou, faz parte de uma dessas fases, né? Esse preparo, né? Este momento de vir, né? Que tem muito a ver com as condições do próprio espírito, né? Então, a gente vai ver isso aí. Mais alguma coisa? Além de o nome? Francis. Quem mais? Um processo de escolha. Escolha de quem? Do espírito. Do espírito. Beleza. Bom que você trouxe. Processo de escolha, né? Será que eu escolho a minha encarnação? Como vai ser? Uma boa pergunta, né? Como vai ser? Que tipo de pessoa eu vou vir? Será que é só uma escolha minha? Boa colocação. Que mais? Esse processo também se dá aí através da fecundação. Perfeito. Pela fecundação, né? Alguém tem dúvida que a gente precisa de se reproduzir para o espírito poder encarnar? Não, né? Nós produzimos os nossos corpos físicos para a encarnação. Perfeito. Bom, então existia um processo biológico. Pode falar. Eu ia falar a mesma coisa. A mesma coisa. Então tá vendo? Está em sintonia. Tentando. O que eu entendi é que esse processo dá lentamente, né? Oi? No processo da fecundação, né? Da ligação do perispírito com o gameta, com o óvulo, não sei bem explicar. E esse processo se dá lentamente, até a puberdade, mais ou menos. É um processo... o processo reencarnatório, ele, na realidade, ele não finaliza apenas no processo de geração de um novo corpo, né? Você está dizendo que, mesmo depois de encarnado, ele ainda tem né? Esse processo ainda continua. Beleza, viu? Estudaram direitinho, viu? Que mais? A gente falou no processo biológico, certo? A gente falou, de alguma forma, de um processo psicológico que tem a ver com o que eu estou, né? Como vai a minha mente, como estão meus pensamentos, com essa minha relação também, com essa oportunidade minha de reencarnar novamente. Então, a reencarnação, na realidade, tem muito a ver com cada um, né? Como cada um se encontra. Diga. Não? Você não quer, não? Eu vi você levantar o dedinho, viu? Eu vi. Aqui, ó. Isso aqui é só para esquentar, viu, gente? Eu acho que a depender também da evolução moral do espírito, ela pode ser compulsória ou ter esse planejamento. Aí vai depender que coisa boa. Alguém trouxe que, de repente, o espírito não planeja nada. Ele vem porque vem, né? Então, bem legal, que são as ditas compulsórias. Isso, bom, muito bom. Alguém mais tem alguma ideia sobre isso? Não? Muito bom, viu? Gostei aí das colocações. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou trazer uma citação que está aí no nosso livro, em que fala o seguinte, Adenauer nos traz. Oi. O processo da reencarnação se dá através da fecundação biológica, como foi dito aqui, né? Que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural e que está sujeito o ser humano quando, sobre certas condições, encontra-se desencarnado. Eu estou lá, espíritozinho desencarnado lá, esperando o meu momento, a minha oportunidade de encarnar. E, de repente, um casal lá, né, vamos dizer, dentro de uma fecundação biológica, vamos dizer, né,
tá lá, ocorre a fecundação, isso possibilita o acoplamento de um espírito a esse óvulo, certo? Então, dependendo das condições em que a pessoa está, se já é o momento dela, né, ou não, de repente, ela vai encarnar, né? E esse é um processo natural. Por quê? Por que fala natural? Ele diz para a gente, querendo ou não, eu vou reencarnar. Acreditando ou não, eu vou reencarnar. Porque se eu parto do princípio que eu sou um espírito, enquanto espírito, o que eu sou continua, o que morre é um corpo físico, um equipamento, a gente viu bem isso, né? Lá na aula de espíritos. Né? Isso significa que eu continuo, essa consciência continua. E eu tenho a oportunidade de voltar, porque a gente tem um processo evolutivo. A gente falou de um processo evolutivo. Como é que eu vou evoluir se eu cheguei aqui, passei míseros 70, 80 anos aqui, se batendo boa parte do tempo para conseguir amadurecer um pouco e ver a vida com outros olhos. Aí eu desencarno, acabou, e espero, eu vou começar tudo de novo, sem trazer nenhuma bagagem para isso. Então, qual é o sentido da evolução aí? Onde é que está a evolução? Se eu estou sempre voltando para a estaca zero. Então, tudo que eu sou vai junto. Essa minha consciência, meu aprendizado, minhas emoções, a minha percepção de mundo, meus sentimentos, meus pensamentos, tudo aquilo que foi relevante nas minhas diversas vidas e diversas experiências estão lá, nessa consciência, lá na mente. Não é? Porque, senão, não teria muito sentido. Né? Cadê meu aprendizado? Eu perdi, porque um corpo físico deixou de existir. Então, é uma condição. Se eu tenho essa concepção, né, se está integrado em mim que eu sou um espírito, uma consciência continua, só aí que eu vou entender e vai ter sentido para mim um processo reencarnatório. Tá certo? Mais uma, que é bem interessante. O processo reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação, sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através do seu perispírito, será agente das mudanças necessárias ao seu progresso durante o processo da divisão celular. E aí é interessante quando ele fala leis automáticas, o corpo, né, nosso corpo, ele é preparado para receber, né, para conceber. Então, até a fecundação é um processo natural que não tem interferência, inclusive, do espírito. Não tem. Então, automaticamente, o corpo, né, promove essa situação de reprodução, de gerar um novo corpo. Né? E só aí, né, depois a gente vai ver em que momento que o espírito se liga, e aí ele traz uma coisa muito interessante. Lembra daquele perispírito que a gente estudou na aula de espírito? Quem viu aí perispírito? Alguém levanta a mão aí para me saber. Pronto. Que é o nosso corpo espiritual, né? É aquele que, quando desencarnamos, permanece, né? E lá estão contidas a minha essência, a minha consciência, o que eu sou, tudo aquilo que eu falei antes, certo? E é esse perispírito que vai contribuir na modelação de um novo corpo, de acordo com as necessidades do espírito. Então, esse corpo que nós temos hoje foi uma construção do nosso perispírito a partir de quê? A partir de quê? Se é o meu perispírito. O quê? A partir de experiências de quem? Do espírito. Né? Então, a partir daquilo que eu sou. Então, esse corpo foi configurado desta forma, né? Para o espírito, neste personagem Tânia, para viver determinadas experiências. Né? Então, se eu não gosto, tipo assim, se alguém não gosta do seu corpo agora, quando desencarnar, vai dando um jeitinho de já melhorar a modelagem lá. Eu disse que eu já quero vir um pouquinho mais alta, pelo menos, eu ganhar uns 20, né? 30 centímetros, vai ser bom. Tá bom? Ficou claro aí? Esse automático, né?
que vai ocorrer desde né, da fecundação até os primeiros momentos de divisão celular, né, até o momento em que ele vai se acoplar a esse óvulo que está em divisão. Diga. Pois não? Alô? Oi. Em relação a... Alô? Em relação às situações de fecundação, FIV, e também em relação às... Não tô, porque às vezes é o local, sabia? Aí não é um bom lugar para o microfone. Em relação às situações de FIV, né, de fecundação in vitro, e nos avanços da engenharia genética, e que as pessoas, os cientistas vão conseguir manipular as características genéticas, como é que se dá a modelagem do espírito em relação a essas características? Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só um pouquinho a sua pergunta, caso eu tenho os slides, tem a parte que é de modelagem do feto. E aí a gente volta a falar nisso. Agora eu vou te pedir, se eu não lembrar aqui no entusiasmo, você me lembra, tá? Você chama novamente. Porque às vezes a gente fica aqui e esquece, né, que alguém fez uma pergunta. Tá bom? Uma boa pergunta também. A gente vai falar em fases, né? A gente vai dividir a nível de estudo em fases, mas entendendo que uma encarnação nunca é igual à outra. Vocês concordam? Não pode ser igual. Por que não pode ser igual? Processo evolutivo de cada um, né? Porque somos diferentes. Somos individualidades com experiências diferentes, percepções diferentes. Então, é impossível que a reencarnação seja igualzinha para todo mundo, né? Vai ter algumas particularidades. Mas vamos aqui pensar nessas fases aqui para a gente poder estudar, poder avançar, tá bom? Então, aqui só reforçando, não existem duas encarnações iguais, mas podemos aí didaticamente separar em fases. Vamos lá. A gente vai ver a primeira fase, que é o planejamento reencarnatório. A segunda fase, o contato fluídico com os pais. A terceira fase, ligação do espírito à matéria. Quarta, formação do feto, né, a modelagem dele. E a quinta fase, adaptação à vida. Olha quantos aspectos envolvem, né, o processo de reencarnar, de retornar aqui na experiência da Terra. Então, a gente vai ver cada um, né? Vamos pensar agora aqui no planejamento. Na perspectiva de que me é possível planejar a minha reencarnação, né, aquela que seria o ideal, né? E eu gosto sempre muito de tudo que eu trago para o espiritual, eu levo para o espiritual, eu gosto de trazer aqui, para a gente aqui encarnadinho. Quantos planejamentos a gente faz na vida e nem todos a gente consegue, né? Às vezes a gente planeja algo, tem aquela diretriz e os fatos da vida, as situações, você vai mudando isso. Às vezes muda até porque é mais interessante para você, né? Nós temos as nossas escolhas, então, por mais que eu planeje, vocês concordam? Não significa que eu vou conseguir cumprir tudo que eu planejei, né? Então, mas por que é importante planejar, mesmo nessa perspectiva de não conseguir tudo? Por que eu planejo algo? Ao meu ver, para conseguir seus objetivos. Os objetivos, né? Exato. Você traça objetivos, então você planeja como chegar lá, ok? O que mais? Nossa, só Francis, que tem uma opinião formada. Olha o microfone que a gente combinou, senão eu não estou... Para fazer diferente de uma vez que você tenha feito e errou, né? Para evoluir. Legal, né? Às vezes a gente planeja, não deu certo, você muda a estratégia, né? E vai em busca. Não é assim? É, isso mesmo. Então, por que planejar? O objetivo de se planejar a reencarnação é o de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Pode falar. Quanto a por que planejar, para Sim. ter uma rota. Para ter o quê? Uma rota. Ah, Uma gostei, né? orientação. Tem um caminho, né? Porque, senão, se eu não traço caminho, qualquer caminho é caminho, né?
Qualquer caminho é caminho. Eu estou indo, né? E quem não sabe para onde quer ir, Não sabe se vai chegar também, né? Não sei se vai conseguir chegar. Muito bom. Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos falar aí dessa primeira fase, que seria o planejamento. E aí a gente vai trazendo essa primeira ideia, né? Porque existe uma ideia, né, de que toda a toda a reencarnação é planejada. Será que é assim? Será que a gente tem pessoas planejando, dizendo, olha, você vai descer, você vai ter essa cor de olho, você tem assim... Se eu estou dizendo, se a gente está falando aqui que o perispírito modela esse corpo. Então, para a gente pensar, vamos lá. Podem ser planejadas ou não. A própria colega falou ali, ela pode ser compulsória. Compulsória está dizendo que você vai não planejar nada, porque você não tem nem condições, às vezes, de planejar nada, de ver nada do que vai ser interessante para você. A gente tem pessoas assim, na vida encarnadas, que não tem rumo, né? Que a vida é decidida pelos outros, por várias questões. Porque psiquicamente não estão preparados, porque, às vezes, tem alguma... devido às suas inabilidades, e, às vezes, são desprovidos realmente de algumas funções, por exemplo, problemas cognitivos. A gente tem várias situações do ser humano encarnado onde ele não tem condições de decidir, muitas vezes, o andamento da sua própria vida. Ele está vivendo aquela experiência na perspectiva de ter alguém, né, conduzindo, ajudando aquele espírito naquele processo dele reencarnatório. Certo? Agora, as reencarnações elas podem ser compulsórias, propostas, livre e acidental. Olha que interessante. Acidental. Compulsória. O espírito não escolhe nada. Né? Ele vai, ou vai ter alguém que vai dizer, olha, o teu caminho é esse, vai embora. Né? Ou ele vai vir atraído aí por um óvulo fecundado e vem a oportunidade e ele vem, né, através de energias e vibrações mesmo que conecta ele a um casal, né, uma possibilidade. Ou é isso. Ou ele pode ser proposta. O que seria essa proposta? Né? Eu já tenho um pouquinho mais de consciência, então eu posso, de repente, propor e pensar assim, poxa, eu gostaria de... E aí eu sempre peço, por que será que é tão difícil para nós ter essa, por exemplo, uma reencarnação livre, onde eu tenho livres escolhas? Será que no momento que a gente está vivendo, eu escolheria aquilo que eu necessito ou aquilo que eu gostaria? Quantos de nós estão preparados para estar vivendo situações que são necessárias e que muitas vezes são difíceis? Eu vou colocar o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria que acontecesse comigo? Então, é de pensar que é um momento mesmo, como Mercedes falou, né? Depende do grau de consciência, de evolução, de conhecimento, seja como a gente queira fazer, para que a pessoa tenha mais liberdade, né? Para poder traçar o seu caminho. Quanto mais consciente, melhor eu vou conduzir o meu caminho, seja no processo de reencarnar, ou seja, aqui, encarnado também. Livre. Livres são para aqueles espíritos que já têm uma consciência mais ampla, né? Já se entende enquanto indivíduo, mas dentro de um coletivo, já tem percepções do mundo diferentes, já se relacionam com as pessoas de uma forma não tão egóica, tão egoísta, tão para si, já tem um olhar para o mundo, para a natureza. Então, essas pessoas já têm uma liberdade de escolha muito maior. Por quê? Porque elas têm muito mais conhecimento e sabem exatamente o propósito delas em cada reencarnação. Então, são espíritos que já estão ali, numa jornada mais à frente. E acidental, que pode ocorrer, sim. Aí eu dou sempre um exemplo que é muito interessante. Eu estou indo muito feliz e faceira e resolvo ir curtir minha noite num paredão. O som rolando pronto, bebe, estou feliz, curtindo aquele meu momento, né, e tal. De repente, chega aquele rapaz irresistível, pronto. Se enroscam ali, de repente.
Ó eu, depois de alguns meses, o resultado. Será que algum espírito planeja vir a partir de uma concepção, numa dessa de uma festa, de um planejamento? Não, existem sim. Estrupos, por exemplo. Ninguém planeja vir dessa forma. Mas existem espíritos ali aguardando o momento de reencarnar, né? E tem a oportunidade e vem mesmo. E vem. Então, é bom a gente pensar que nem tudo é tão certinho assim. Aqui, ó. Existem espíritos, sim, que vão ter mais ajuda, que vão ter mais consciência, que vão poder opinar um pouquinho mais, discutir com amigos, pessoas, né? A gente faz isso. Quando a gente está fazendo um plano, querendo alguma coisa, a gente não troca ideias com as pessoas, às vezes alguém conduz, tem alguém, às vezes, que ajuda você, né, nos seus projetos, a mesma coisa enquanto desencarnados. Pode falar. Mas nesse acidental, por exemplo, digamos, no estupro, o espírito vem de maneira compulsória? Porque, assim, imagino que ninguém quer vir, né? Não é nem compulsória. Normalmente, compulsória é quando o espírito não quer vir. Não, mas imagino que ele não vai querer vir em uma situação de estupro, né? Não, tem espíritos, né, que às vezes estão... Aí depende muito do nível do espírito que a gente está falando. Existem espíritos soltinhos. Assim como a gente tem as pessoas soltas aqui no mundo, tem também no mundo espiritual. E que estão querendo reencarnar e não tiveram oportunidade ainda. Né? De um pai que aceitou. Exatamente. Porque tem um, né? E aí ele acha essa oportunidade, essa brechinha, e ó, é aqui mesmo que eu vou chegar. Né? Sempre. Não existe nada sem propósito. Né? A facilitadora de ontem, Silvinha, ela é, inclusive, obstetra. Então, ela diz que ela ajuda os espíritozinhos a chegar, né, no mundo encarnar. E ela trouxe isso, né, de uma paciente que ela cuidou, né, que aconteceu isso, ela estava em cadeira de roda, não se movimentava, e a avó, que vivia com ela, cuidando de um filho, acho que era o filho dela, o neto, com síndrome de Down. Então, um dia que ela saiu com esse filho, alguém entrou na casa, cometeu, né, o estrupo, e ela engravidou depois de um tempo. Ela não tinha nem condições de analisar isso. E, na hora H, ela foi dito, né, para a avó, olha, as leis brasileiras permitem que, num caso desse, né, a pessoa interrompa a gravidez. E a avó disse, de jeito nenhum, porque, meu Deus, não permite isso. E, minha filha, eu estou velha, eu estou precisando que chegue alguém aqui, né, para me ajudar a cuidar desses dois, porque vai chegar um momento. Então, olha como ela encarou esse espírito que estava encarnando, como alguém poderia, né, e a expectativa era um menino. Eu estou precisando que essa pessoa, esse homem, né, chegue para cuidar, e venha realmente um menino. Depois ela disse que não soube, porque ela perdeu o contato. Mas é interessante a gente pensar, tudo tem um propósito. Um propósito para o espírito, um propósito para a família, um propósito para aquela pessoa. E Adenauer diz que tudo que acontece com a gente, ele trouxe isso bem bacana. Eu comecei a pensar sobre isso também, que nós, a partir do que nós somos, das tendências que nós adquirimos ao longo das vidas, por situações que a gente vive, né, pelo que a gente faz, pelo que a gente fica predispostos a passar por determinadas situações, seja elas quais forem. Para quem? Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Tânia. Oi. Todos os demais. Bem, praticamente você quase respondeu o que eu estava perguntando. Isso. Só para a gente lembrar, assim, até onde eu percebe, né, é que todo planejamento, por mais isso é da parte da pessoa, do espírito que vai reencarnar, que não tem, talvez, a escolha, né, mas há todo um planejamento pela equipe espiritual, responsável, mesmo que seja compulsório, mas é compulsório para o espírito. Não certo. Que ele vem sem planejamento, né, da parte espiritual superior. Mas ele vem planejamento da parte dele, que ele não tem direito, né, de escolha, que ele perdeu essa questão, né, de escolher. Então, é só para a gente botar uma interrogação, para a gente começar a pensar por outra perspectiva. Na acidental, a espiritualidade planejou ele vir dessa forma? Sim. Eu estou falando assim, do meu ponto de vista, cada um vai ter aqui, não existe certo nem errado, viu, gente? Para mim, não é bem assim. Eu acho que existem situações em que, de fato, não há o planejamento.
Porque se existem leis automáticas que promovem isso, às vezes até pelo campo vibracional você se conecta, sem exatamente um planejamento. E se meu perispírito constitui esse corpo, né, ele vai acontecer de acordo com o que eu vibro, com o que eu sou, eu vou produzindo um corpo. Né? Mas é só para você ficar pensando aí. Pode ficar com o seu planejamento, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema algum. Vamos lá. Tempo de preparo. Ah, quanto tempo? Oh, desculpa. Boa noite, Luciana. Boa noite. Em toda concepção, resulta num processo reencarnatório? Nem toda. Pode ser que nenhum espírito se acople ali. Fecundou, foi lá, né? Às vezes nidou e não se acoplou, às vezes o óvulo não se fixa, ou às vezes também um corpo, pelo automatismo biológico, às vezes o corpo se forma todinho e não tem um espírito aí, são os natimortos. Que daí nascem e não continuam, porque verdadeiramente não existe um espírito que é o impulso da vida, é o que vai animar aquele corpo, aquela matéria. Ele se permanece ali enquanto o corpo da mãe está suprindo ele de alimento, de energia, o corpo vai se formando, porque existe a genética do pai e existe a genética da mãe, é uma questão biológica, certo? Oi, diga-me. Eu não consigo entender como um acidental pode ser acidental. Acidental, a gente não acontece nada na vida da gente acidental, não. Não, no caso de uma Reencarnação? de uma gravidez, de um aborto, provocado ou não, vive ou não. Não, mas aí aborto é uma coisa, a reencarnação acidental é outra. Você está falando de aborto. Acidental é aquilo que não é planejado. Não. Foi algo que os pais não esperavam, não, em momento nenhum se pensou isso, não se teve planejamento nenhum numa situação dessa, como eu dei o exemplo aí do paredão. E tantas outras vezes acontece. É chamado de acidental. O compulsório é quando o espírito não quer vir, tipo, não vou, e tu vai. Porque não tem como não reencarnar. Se existe uma certeza que a gente tem, é que a gente está em busca da evolução. E o espírito vai ficar até um tempinho. Eu acho que ele pode até driblar um tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que vir. Ele vai ter que reencarnar. E acidental não, são esses espíritos que estão esperando essas oportunidades que surgem e que as pessoas, de fato, não estavam esperando aqui, nem se conheciam. Nem se conheciam. Então, você denomina acidental. Poderia nominar outro, poderia até dar outro nome, né? Então, o tempo é de acordo com as necessidades do espírito. Não existe um tempo determinado assim. Pode ser 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos. Pois não, pode falar, Luiz. Na verdade, eu penso, vou deixar uma pergunta assim, né, sobre uma concepção minha. Será que essa forma acidental pode ser porque ele não conseguiu evoluir, tem que passar por alguns tipos de fases, seja na matéria ou não? Eu me pergunto assim, sabe? Então, assim, esse acidental nem sempre, já que ele não planejou, ele pode passar por diversas dificuldades no mundo material e tal. Eu fico pensando que tipo de espírito, em que momento ele está para se aproveitar de uma situação assim. Eu acho que isso já meio que responde e vai muito pelo que você está dizendo, né? Que tipo de espírito está ali solto, perdido, que se aproveita de uma oportunidade dessa? A gente já pode imaginar que tipo de pessoa é, né? Então, ela vai vir concebido dentro de uma relação, mas isso não significa que, de repente, essa pessoa, que a avó disse que precisava, era, de fato, a pessoa que precisava estar ali. Viu a oportunidade e ela viu que podia ser alguém a ajudar ela a compor aquela família, a cuidar daqueles netos, né? Um doente, paraplégico, outro, né? Tá bom? Oi. 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 Aquelas gravidez que ocorrem no sentido de que a mãe e o pai estão juntos, mas, sei lá, estavam tomando um método contraceptivo e não queriam naquele momento. Isso também é acidental? Não é, não sei se seria bem. Pode até ser, porque eles não estavam esperando, não queriam, planejaram diferente. E pode vir, mas assim, será que não queria mesmo? Eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas não querem por medo, né? Não é o desejo,
o sentimento que traz ali. Mas é receio. Eu vejo muitas as pessoas falar, eu tenho um filho agora, atual, nesse mundo, como vai ser? Eu não estou preparada. Foi um acidente, é acidental. É porque a gente deu aqui um exemplo de violência, um exemplo assim, mas também foi um acidente. Eles não estavam planejando aquilo ali. Né? Mas, às vezes, não é real. Eu estou falando que o sentimento interno não é real. Se for sobre acidental, eu vou pular. Porque, senão, diga, amor, senão a gente não vai sair daí. Uma coisa prática. Meus pais me comentaram, eu sou a terceira, que eles iam se separar 100%. Eu apareci acidentalmente, deve ter o propósito de unir os dois. Pois eles é. Estão muito, muito bem, graças a Deus. Que legal. Pois é, no final das contas, como diz Mercedes, tudo tem um propósito. Por pior que pareça a situação, né? Então, mas acidental, sim. Mas vamos lá, vamos andar, que senão a gente vai ficar aqui. E quando é possível aquele planejamento, né, esperado, que eu já estou assim, né, vamos dizer, mais consciente, não sou aquela pessoa que precisa, de fato, ser conduzida por várias e várias situações, né? Eu posso pensar num projeto biológico, né? Muitas pessoas que nascem com o corpo desabilitado de alguma forma, com alguma dificuldade, né, muitas vezes faz parte de um projeto da própria pessoa. Ou também, vibracionalmente, pelos sentimentos que muitas vezes a pessoa tem dentro dela, de medo, de culpa e tudo, ela promove e imprime isso no corpo físico através do seu perispírito. É uma possibilidade. Diga. Só uma dúvida. Segundo o Espiritismo, a gente reencarna 1, 2, 3 vezes, mas sempre em meio às mesmas pessoas, de uma forma ou de outra? Não. A gente sempre vai reencarnar, certo? Sempre numa versão melhor, a gente não retrocede, sempre em corpos humanos, e necessariamente eu não preciso estar com as mesmas pessoas. Eu posso estar ou não, aí depende. Viu? Um projeto social, normalmente, é o tal do projeto, né? A diretriz, porque eu quero objetivos, né, na minha evolução. Então, eu também vou ter um projeto social. Em que família eu vou estar, em que sociedade eu vou estar. Porque, vamos imaginar, encarnar mulher no Brasil é uma coisa, encarnar mulher nos Emirados Árabes é outra experiência. Né? Então, eu vou escolher esse contexto social de acordo com aquilo, né, quando está planejado, com as minhas necessidades. E um projeto espiritual, que, afinal, é o nosso projeto, né, na perspectiva de evolução, de crescimento, de aprendizado. Então, envolveriam aí esses 3 aspectos. Conta com auxílio e solidariedade dos amigos, encarnados e descarnados, dependendo da qualidade do espírito que eu sou. Né? Dependendo da qualidade que eu sou, nem amigo eu posso não encontrar, não ter. Né? Aí, dependendo das esferas que eu tenho, se esferas de mais amorosidade, né, uma pessoa que cultivou, né, na sua encarnação, amizades, carinhos, né, conquistas, então ela vai ter, claro, mais pessoas, né, porque existe no mundo espiritual uma família espiritual. Nossa família carnal é uma coisa, a família espiritual é outra, é muito mais ampla. Porque já pararam para pensar quantas reencarnações a gente já teve? Quantas pais, quantas mães, quantos irmãos, quantas filhas, quantas avós. Né? No final das contas, quem é mesmo meu parente? Quem é minha avó e quem é meu avô? Se eu tive tantas vidas. Né? Então, vai pensar. Na primeira fase, tá? Vamos pensar aí a gente falou do planejamento, né? Na idealização deste corpo. Esse corpo ele pode vir de várias formas. E eu disse, esse corpo vai vir na medida das suas necessidades, né, da sua jornada aqui, né, no seu processo de encarnatório. Então, vamos lá. O corpo será idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito, conforme suas escolhas e provas assumidas e ou necessidades. Né? Dependendo da configuração deste corpo, ele pode facilitar ou pode dificultar. E o que vai definir o que dificulta e tudo? É aquilo que eu preciso integrar
né? De conhecimento, de habilidade, do que eu preciso, vamos dizer assim, desfazer, diluir, aquilo que eu não integrei ainda, como é que eu vou fazer, né, para ressignificar as situações. Então, o corpo ele tem uma influência muito grande sobre isso. Né? Oi. Habilidade que não está apto. Perispírito. De alguma forma, ele Perispírito. não consegue... Não conseguir ter tudo isso tão bonitinho. Entender escolhas, não consegue... O automatismo do corpo biológico e a ação do perispírito na formação do feto. Aí o seu corpo vai vir aí. Eu não entendi, desculpa. Mas é difícil. Você assistiu todas as aulas? Uhum. Sério? Não. As 3 primeiras aulas eu não estava. Tá. Então, você fez a reposição da aula 3? Quando a gente fala de espírito, a gente fala de perispírito. Quem lembra do perispírito? A gente disse que ele é o nosso modelo organizador biológico. Então, a partir do meu perispírito, o meu corpo espiritual, que contém lá todo o meu histórico, que contém tudo aquilo que eu sou, né, as minhas emoções, tudo isso, faz com que ele vibre numa frequência. E essa frequência vai me posicionar no lugar correspondente a ela, com as pessoas correspondentes a ela, e meu corpo será modelado de acordo com aquilo que ele traz. Muitas vezes ele pode trazer marcas, a gente viu isso em reencarnação e ciência, que você ainda não viu, por isso que eu acho que você também fica mais difícil. Toda reencarnação já estava. Reencarnação e ciência, que ele traz as marcas, inclusive de nascença, né? Porque aquilo foi, como dizer assim, uma impressão do perispírito a partir daquele trauma que a pessoa sofreu. Né? Uma impressão que ele vai trazer pelos medos, culpas e angústias que vão, muitas vezes, debilitar o próprio corpo, quando vem ele na modelagem. Certo? Quando a gente chegar na modelagem do feto, a gente vai... Então, é essa forma que vai se formar, né? O corpo. Sofre a influência da condição energética dos corpos espirituais, reflexo da evolução espiritual. E aí, mais uma vez, eu falo do perispírito. Lembra que a gente falou no corpo físico, um duplo etérico, lembra? Um corpo de energia. E a gente pegou o perispírito e chamou de corpo emocional, mental inferior, mental superior, búdico e o espírito. Então, cada corpo desse armazena, né, informações de forma diferente. Então, já está dizendo o corpo astral ou emocional, está ali guardando essas nossas emoções ainda muito daqui do personagem, do ego. Então, é raiva, é amor, tudo isso, esses núcleos carregados de emoção, né, que estão armazenados lá nesse meu corpo emocional. E isso emite frequência, porque a raiva tem frequência, o amor tem uma frequência. Né? Então, isso é você. E é isso que modela o seu corpo também. Certo? Então, esses corpos, um tem os sentimentos, outros pensamentos, um armazena a sabedoria. Então, cada corpo desse, dependendo do grau evolutivo, mais condições de modelar um corpo melhor e melhor condições, talvez, de planejar uma reencarnação, né? De ter um projeto mais assertivo para a sua reencarnação, para a sua vida. Né? Então, é um reflexo da evolução espiritual. Então, o nosso corpo, nós modelamos de acordo com esse nível em que nós nos encontramos também. Possibilidade de mudanças de padrões através de novas experiências. E aí vem muito interessante, porque, às vezes, existe uma predisposição, por exemplo, a eu ter determinada doença com tal idade, em função das minhas tendências mesmo. Só que, na jornada minha, eu já fui integrando tantos conceitos que me levaram a chegar, né, nessa desarmonia celular, provocando uma doença que, muitas vezes, ela já não é mais necessária. Porque, se eu já integrei aquele conhecimento, já dissolvi aquela minha inabilidade, aquele sentimento, por que eu vou passar por uma experiência dessa? Vibracionalmente, você muda. Vibracionalmente, você muda essa predisposição do seu corpo orgânico. Porque, se a gente for estudar espiritualmente as doenças, falando, né, elas iniciam do ponto de vista vibracional. E ela, quando chega no corpo, é porque ela já chegou no limite.
é uma verdade. Então, este é o princípio, certo? E é mesmo. Oi. Tanto que temos doenças psicossomáticas, né? Que você fala. Diga, meu bem. Oi, boa noite. Boa noite. Falando sobre isso da idealização do corpo, eu fiquei pensando sobre quando acontece, né, da pessoa trans, que nasce, por exemplo, mulher, e depois que ela já está, né, grande e tudo mais, ela não se identifica com aquele corpo e se sente homem, por exemplo, né? Sim. Isso tem alguma questão, tipo, existe alguma coisa a ver com essa questão do planejamento? Você sabe que isso aí é um tema lá do ciclo 4, né? Você já está trazendo para cá, né? Não sabia. Mas a princípio, espírito não tem sexo nem masculino nem feminino. Então, pare e pense que eu já vivi várias encarnações, por exemplo, na energia masculina, trazendo, né? Essa energia, trabalhando o masculino. Aí eu resolvo encarnar no sexo feminino. Muitas vezes não consegue fazer essa adequação, pode ser isso, né? E ele não se vê, ele olha aquele corpo e não vê aquele corpo, aquele equipamento, de acordo com o sexo psíquico, vamos dizer assim. Tá? Mas esse é um tema bem para discutir mais lá na frente. Mas não tem problema algum, se ele quiser também mudar, é uma questão dele. A gente tem muito olha a perspectiva do outro a partir do que nós pensamos, se é certo, se é errado, né? Mas é ele, é a vida dele, né? Então esse tema é muito legal, mas é bem profundo assim para a gente falar. Mas não tem problema, ele pode ter configurado um corpo, pode ter sido numa proposta de vir com uma experiência diferente, mas ainda trazer as tendências das várias encarnações, dessa energia das várias encarnações, tá bom? Até chegar a um ponto de querer mudar o corpo mesmo, transformar o corpo. Vamos lá. Segunda fase seria esse contato fluídico com os pais. E é muito interessante esse contato fluídico com o pai, porque a gente vê alguns relatos de alunos, né? Porque quando o espírito está para reencarnar, né, e existe uma proposta de um casal já está ali, querendo esse espírito, vai receber esse espírito, porque isso existe, é real, né? Ele já começa, o espírito, a ter contato com os pais antes mesmo de reencarnar. E olha que interessante, né? Ele faz a aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato mais íntimo a partir de escolhas, por exemplo, antes da fecundação. Então, ele já começa a ter o contato para ver como é que são os pais. Isso é inteligente, né? Sentir quem vai receber ele, né? Se harmonizar. Preparação já é vamos dizer, uma preparação para essa nova existência dele, esse contato. São espíritos com propósitos e necessidades compatíveis para o processo educativo, lembrando sempre que nós nos posicionamos nos lugares e com as pessoas que têm a ver com os meus propósitos e com quem eu sou. São afinidades. Então, a gente já faz isso aqui. A gente não faz isso? A gente se junta, a gente está próximo de pessoas que têm afinidade comigo. Não é que seja igual, mas a gente não vai para polos tão diferentes assim. Se a gente for olhar, mesmo quando a pessoa parece diferente, você vai ver que ela tem essas afinidades com você. E a gente faz a mesma coisa, né, no plano desencarnado, porque, afinal, espíritos são pessoas e pessoas são os espíritos, né? Nós seremos os espíritos desencarnados daqui a um tempo. Então, é isso. Então, compatíveis. Podem ser espíritos com relação de afetos e desafetos, resultantes de outras experiências. E isso deve ter visto alguma coisa sobre isso no processo educativo, que muitas vezes a gente encarna numa família, mas não fomos amores, afetos em outras encarnações, muito pelo contrário. Desafeto. E, muitas vezes, estar junto significa a tentativa de dissolver isso, né? Esse ódio, essa raiva, esse sentimento que aprisiona um ou outro. Às vezes, dá certo, porque os laços de sangue, cobertos de amor, uma família, podem contribuir para isso. Mas tem vezes que não dá conta, e a gente vê muitas famílias totalmente desestruturadas, né? Casos de violência, coisas trágicas, muitas vezes são resultados desses desafetos que tentaram, de alguma forma, se resolver, mas não deu conta, né?
aí vai ter que voltar com uma outra experiência que não necessariamente precisa ser com a mesma pessoa. Tá aí uma outra coisa. Necessariamente eu preciso vir com a mesma pessoa em que eu preciso resolver uma questão emocional minha? Não. Quantas vezes aqui a gente está relacionado com uma pessoa que já não faz sentido para a gente faz o quê? Se desvincula e vai viver outras experiências com outras pessoas, a mesma coisa. Tem também como objetivo a harmonização, né? Já vou me aproximando com meus pais, vou sentindo a energia, vou percebendo como eu vou ser recebido, né, por aquela família, aquela casa. Então, já vou me harmonizando, vou acalmando, porque para o espírito não é fácil reencarnar. Esse contato se inicia, muitas vezes, já no plano espiritual. Como, Tânia, se eles estão desencarnados e eu não? Como é que eu posso conversar com essa pessoa, ver esse futuro filho no plano desencarnado? Filho ou filha, né? Vocês já tiveram uma aulinha aí? Oi? Dormindo. Quando eu vou dormir, eu desdobro. Então, eu tenho a oportunidade de ter contato, né, com esse futuro, né, membro da família e ele com a gente. E ali pode planejar, conversar sobre essa vida. Então, esse é um objetivo. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. Cada vez que ele vai tendo mais contato com o pai, com a mãe, ele vai se desvinculando mais do plano espiritual e se preparando para encarnar, né, nessa dimensão. Então, é um impacto importante. Eu tive o relato já de vários alunos, né? Mas, oi, desculpa. Oi, Tânia, só relatar uma experiência. Sim. Eu morei 5 anos em Portugal. Enquanto eu estava lá, eu fui assistir uma palestra do Divaldo. Sim. E chegou para mim mulher e falou assim, olha, já tem um serzinho aí junto de vocês. E pouco tempo depois a gente descobriu que ela estava grávida. Sim, sim. Tem os videntes, tem os médiuns videntes que conseguem ver. Eu me lembro agora, otoscopia. Tem um tipo de mediunidade que a pessoa vê internamente o corpo. É muito interessante ver. Como se fosse um raio-x. Vê tudo. Hã? E agora, eu não estou conseguindo me lembrar o nome. Oi. Diga, Ana. Eu tenho 3 filhos. A primeira é de um casamento, 2 do último casamento. E eu tive a primeira filha, perdi trompa e ovário em uma fecundação que não deu certo. Aí eu perdi a trompa e o ovário e fiquei com uma só. 6 anos depois eu engravidei. E perdi, e a médica fez uma laqueadura de separação de trompa. Então, ela cortou, separou. Você já tinha a primeira? Só tinha a primeira. Aí eu só tinha uma trompa e um ovário e eu engravidei pela 2ª vez, mesmo tendo uma trompa e um ovário. E os médicos diziam que eu não podia engravidar vez nenhuma, nem desde o começo. Cortou a trompa da 2ª vez. Eu vi o pedaço no pires que o anestesista me mostrou. Na 3ª vez, eu falava para as pessoas, eu estou grávida, tenho certeza que eu estou grávida. Com alguns dias que poderia constar que não. E eu fui fazer o exame, nem a mulher de fazer o exame queria fazer, porque ela disse, não tem como você estar grávida. E eu sabia que eu estava grávida. E eu engravidei ligada de uma trompa e um ovário só, com ele ligado. E eu tinha certeza que eu estava grávida. Aí eu fico me perguntando, isso é ocasional? Isso é... Não pode ser ocasional, não. Na minha perspectiva, né? Não estou dizendo... eu ouvi uma coisa aqui que eu acho muito interessante, né? Do espiritismo, o bom do espiritismo é que tudo é possível, tudo pode ser ou não ser, né? Porque cada situação é situação. Mas sabe o que chegou para mim assim? Que ou vontade de ser mãe, mesmo que fosse inconsciente, e ou vontade desses espíritos que disseram, mãe, eu vou. Porque quem manda no nosso corpo somos nós. Se eu sou capaz de configurar um corpo todo novinho para mim, eu não sou capaz de fazer as alterações necessárias. Olha que coisa de pensar assim, bacana, viu? Muito legal. Eu fiquei, se você falando, eu viajando, né? Que vontade de ser mãe, que desejo, né? Que força. Legal, bacana. Maria. Não, acho que não abusa da... Vamos lá.
Terceira fase, né? A gente falou aí de todo esse contato que o espírito tem antes. Antes de eu passar aqui, deixa eu ver meu. A gente tem uns 30 slides, mas vamos ver se eu vou dar conta. Vai. De uma aluna que foi muito interessante. Ela um dia sonhou. Ela disse que sonhou, né? Que uma menina chegava para ela e dizia assim: eu vou ser sua. Não, era um rapaz. Eu vou ser seu filho. Né? Eu vou ser seu filho. Ela disse: meu filho? Sim, eu vou ser seu filho, mas eu não vou ter essa aparência. E ela disse que sonho bobo, né? Sonhar e não estava nem pensando em engravidar, nem eu e meu marido, e a gente não estava pensando nisso. 3 meses depois, olha ela, grávida. A criança nasceu, ela morava numa determinada casa na época, né? Ela se mudou. E a criança foi crescendo. Aí, pequenininha, ela chegou um dia e disse: mãe, eu visitei vocês antes de nascer. Mas não era essa casa. E começou a descrever a casa que ela morava anteriormente. Olha que coisa interessante. Venham visitar a casa, os pais, às vezes tem contato com outros parentes. É muito interessante, muito legal. Bom, na terceira fase, a ligação do espírito à matéria propriamente dita, né? Essa ligação energética do corpo físico com o corpo espiritual. Como ela se dá? Em que momento ela se dá? A união começa na concepção, mas só se completa pela ocasião do nascimento. Depois a gente vai fazer abrir um parênteses aí. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, eu vou passar aqui um pouquinho para a gente poder falar e pensar aqui, ó. O que acontece? No momento em que o óvulo é fecundado, e inicia a trajetória dele aqui pela tuba uterina, já num processo de divisão celular, ainda que o espírito não se acoplou, ainda não. Quando ele chega aqui, que cai na parede do útero, ele nida, como é que se chama, ou seja, fixa-se na parede do útero materno, e aí sim o espírito se acopla. Ele é muito inteligente. Sabe por quê? Porque muitos desses óvulos aqui não se fixam. Não se fixam aí. Então, ele só entra aqui mesmo quando ele está, vamos dizer assim, firme e com uma possibilidade muito grande de andar, de continuar. Né? Aí, neste momento, ele se acopla. Como ele se acopla? Ele pega o corpo dele, pá! Não. Ele, uma extensãozinha do perispírito dele, como se fosse um fio fluídico, se conecta naquele óvulo, que vai entrar no processo de virar um zigoto, daí vai para a fase fetal, e conforme esse feto vai desenvolvendo, esse corpo vai se desenvolvendo, né, ele vai se acoplando cada vez mais. Né? Vai cada vez mais. Então, esse é o momento do acoplamento. Quando eu falei antes, nesse aqui, atrás, aqui, que eu ia fazer apenas um parênteses, às vezes a gente para pensar, bom, então a encarnação, na ocasião do nascimento, se completa. Mas existem muitos órgãos que ainda estão amadurecendo, mesmo depois que a gente nasce. Não é verdade? Então, até muito famosa, a moleirinha, que a caixa craniana ainda não está totalmente fechada, os órgãos sexuais ainda estão em desenvolvimento. Né? Então, ainda tem uma parte biológica finalizando, e existe também uma parte que é a psicológica. No iníciozinho, logo que a gente nasce, a gente está muito apegado à mãe, ao pai, né? Ao mundo espiritual ainda, porque eu estou assim, recém-reencarnado. E quando eu vou chegando nessa fase de puberdade que a gente vai falar, é que algumas literaturas dizem aí que, de fato, a encarnação se completa do ponto de vista físico e psicológico. É quando o espírito diz: cheguei e vou me apropriar aqui da minha encarnação. A gente vai ver em outro slide aqui. Ok? Posso seguir? Ninguém disse que sim nem que não, eu estou indo. Tá? Vamos lá. Aqui a gente já falou. Lembra que eu disse que não é possível... vamos pensar, quando eu desencarno, como é que é meu perispírito?
a semelhança, né, igual, né, é a semelhança do corpo do físico. corpo físico, Em tamanho, as em proporções. estrutura, em todas as proporções. Então, se eu desencarno um adulto, ou criança, ou até mesmo bebê, certo? O meu perispírito vai ter aquela configuração, aquele tamanho, aquela massa, aquele volume, ele vai ter isso. Como é que ele faz para entrar num óvulozinho? Para ir se acoplando a um corpinho muito menor. Exatamente, seu Gilson. Ele vai fazendo, ele vai precisar sofrer uma redução, né, para poder caber, né, nesse corpinho que está se formando, para lá no finalzinho, quando ele estiver totalmente formado, para poder reencarnar e nascer, ele já está todo acoplado ali, ele já tem que estar todo acoplado, né? Então, como é que ele vai fazer isso? Pela redução perispiritual. Gente, vamos parar para pensar. Nosso corpo físico diz que uma boa proporção dele é água, né? Se a gente tirar toda essa água, espremer, diz que fica um bolinho, né? Pequenininho de massa. O perispírito é uma matéria muito sutil, quintessenciada, muito rarefeita. Então, eles vão fazer o quê? Vão reduzir essa massa, isso é energeticamente, para que o espírito consiga, o perispírito consiga se acoplar e ir se desenvolvendo aí, junto com o feto. Então, é o que a gente chama de redução perispiritual. É a redução do corpo espiritual até a forma fetal por uma diminuição dos espaços intramoleculares, né? Então, você vai reduzindo esse espaço até que ele consiga, né, se acoplar totalmente num corpo, né, fetal. É o que chama também o nome de prostração de forças. Essa imagem aí é referente àquele livro, eu acho que é Missionários da Luz, que é a reencarnação de Segismundo, né? Eu acho que é isso. É isso, seu Gilson? É isso. Então, onde está mostrando aí, eles mostram todo um processo de uma reencarnação que foi acompanhada, que foi planejada por outras pessoas. Ele teve contatos com pais, inclusive foi difícil esse contato, e aí ele não tinha condições de fazer, né, essa redução ali. Ele teve ajuda, inclusive, né, dos espíritos ali para ajudar a reduzir o corpo dele. É uma redução induzida pelas energias do desenvolvimento do embrião, é o automatismo da coisa também, contribuindo para a reencarnação. O próprio feto cria um campo magnético que vai ajudando, né, nessa redução. E também a mãe, o perispírito da mãe também influencia, né, influencia nessa redução. Tá? Então, ele vai aumentando esse intercâmbio, ele está mais conectado com a mãe, né? Então, vai contribuir aí também para esta redução perispiritual. Aqui é só um gráfico para... Alguém falou? Oi, diga. Se é uma escolha, se é o perispírito que faz uma escolha... Eu não estou conseguindo... Bota mais perto. Se é uma escolha que a gente quer, da próxima encarnação, vir com um determinado corpo físico, nessa escolha, como que ele vai saber que aquele corpo, ainda pequeno, de que forma ele vai ficar moldado no final das contas? Ah, você quer saber por que corpo? Porque, assim, entenda que não é o corpo pequeno que modela, não é o corpo que está se formando, é o perispírito que se acoplou aí, que vai fazer essa modelação. Ele se reduziu, mas ele está ali com todas as características dele e que vai ajudar a moldar esse corpo físico. É como se fosse um molde mesmo. Ele faz aquela escolha de um corpo físico. Ele pode fazer essa escolha, e essa escolha pode ocorrer ou não, porque, além daquilo que ele deseja, tem aquilo que ele precisa e tem aquilo que é possível a partir da modelação do perispírito dele, que vai trazer características próprias da própria frequência da vibração dele. Entendi. Que vai vir, tá bom? Então, é só para a gente entender aqui, ó, naquela imagem, o restringimento, né, do corpo espiritual, né? Então, após esse restringimento, estando a individualidade junto ao campo magnético da futura mãe, o intercâmbio fluídico ocorre. Então, aquela conexão ali, né? Aí ele vai, né, já na forma fetal, né, após a redução volumétrica, ele se acopla, vai modelando isso até o nascimento. Opa, deixa eu ver aqui. O perispírito sofre uma redução
até a forma fetal, uma diminuição volumétrica, né, dos veículos sutis pela diminuição dos espaços intermoleculares. Eu botei e repeti a frase assim para a gente aqui fixar bem, né, a partir disso. Como é que... Agora, esse corpo astral, vamos pensar. Eu estou aqui encarnado. Esse corpo, esse meu perispírito, está aqui, porque tudo está junto, viu, gente? A gente separa, mas está tudo... É tudo juntinho, é corpo físico, perispírito, tudo aqui. Ele está adaptado a essas condições de eu estar encarnado na Terra, vocês concordam? A gente tem temperaturas, a gente tem pressão, a gente tem gravidade, a gente tem um tipo de alimentação, né? A gente tem um processo de reprodução. Então, tudo isso, né, faz com que o nosso perispírito tenha também que se adaptar às condições aonde o espírito está encarnando. Se eu encarnasse em Marte, as condições seriam outras. Seriam outras. No meu corpo não poderia ser como é aqui. Teria que ter modificação. O meu perispírito também, porque, afinal, ele é a forma do meu corpo. Então, ele sofre modificações, né? Outra coisa que ele sofre modificações de acordo com o espírito. Então, ele pode ter mais brilho, menos brilho, ele pode usar suas propriedades melhor ou não, de acordo com o quê? Com o que ele já aprendeu, o que ele já integrou, no grau evolutivo dele, influencia também na formação, né, na concepção desse perispírito. Então, tem pessoas que você olha assim, que pessoa luminosa, né? Tem pessoas que têm uma beleza muito diferente do que, né? É bonita, mas tem algo que parece que brilha. É mais ou menos o perispírito. São essas pessoas que já têm, né, essa questão aí integrada dentro dela. Durante o processamento da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa desse, porque ele vai se acoplar num corpo denso, que vai, né, servir de equipamento para ele aqui. Quanto ao novo meio ambiente a que estará sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às novas necessidades que eu falei ali, né, que eu citei. Alimentação, sexo, atração gravitacional, a própria escolha do gênero, tudo, né, vai influenciar na modificação desse corpo espiritual para essa adaptação. Certo? Ficou claro aí essa necessidade? Então, aqui, só para reforçar mais, né? Alterações necessárias, né, no caso desse corpo astral. Tem a ver com a natureza do processo de aprendizado, também, tanto do corpo quanto do perispírito. Adequação ao corpo material mais denso, adequação à alimentação, gênero, atração gravitacional, entrelaçamento ao corpo físico, surgimento do duplo etérico. É nesse momento, enquanto o corpo físico está sendo modelado, que surge também aquele corpo energético, aquele corpo vital, que é o duplo etérico, que é a nossa bateria. Lembra que eu falei? Eu até falei para vocês. Fui eu que dei essa aula aqui de espíritos, né? É a nossa bateria, que a gente vem, né, encarna com ela, com energia suficiente, energia vital suficiente para a nossa encarnação. E que, dependendo dos nossos hábitos, atitudes, posturas, você pode tanto prolongar, como também, né, vamos dizer, encurtar esse tempo aí, essa energia, né, diminuir essa energia. Vinculação através do cordão de prata. E aí que acontece a vinculação do cordão de prata, que está aqui, ó, nessa base, né, porque o espírito, na realidade, ele se acopla através do nosso sistema sanguíneo e também a nosso sistema nervoso central. Então, o cordão de prata, que liga o corpo físico ao perispírito, né, esse cordão fluídico também, que tem a mesma natureza do perispírito, semimaterial, ele vai estar presente enquanto nós estivermos encarnados. Desencarnei, deixa de existir corpo físico, deixa de existir duplo etérico e deixa de existir cordão de prata. Certo? Que não tem sentido, né? Aí o cordão de prata, tá vendo? Como eu falei, é um elemento híbrido, biológico e etérico, porque ele tanto tem a densidade suficiente para se conectar com o corpo, como também para se conectar, a sutileza para se conectar com o perispírito. Por isso que é biológico e etéreo.
Mantém-se ligado ao corpo físico, ao corpo astral, perispírito, durante os desdobramentos. Então, é assim que a gente reconhece os espíritos encarnados e desencarnados no plano espiritual. Está com cordão, está encarnado em desdobramento. Está sem cordão, está desencarnado. Ok? Deixa eu beber uma aguinha enquanto ele pergunta. Tânia, você falou que nós nascemos já com a bateria de vitalidade necessária para as nossas necessidades evolutivas durante o período encarnado. Sim. Já que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, tomar atitudes que prolonguem ou diminuam esse momento aqui é positivo ou negativo? Como ter coerência nessas... Na verdade, eu vou te passar o meu entendimento. Isso aqui é uma experiência espiritual no plano material. Ponto. Então, isso aqui pertence ao espírito. Tanto quanto ao plano espiritual. Sou eu espírito numa experiência espiritual num outro plano de existência. Mas as duas têm a mesma importância e têm o mesmo peso. Prova disso que cada vez vivemos mais. Por quê? Porque boa parte do nosso aprendizado, no nível que nós estamos, é isso aqui, ó. É estarmos juntos, é nos desafiarmos, é conquistarmos, é tentar trabalhar as nossas emoções, não é isso? Então, isso aqui é muito importante. E o homem cada vez vive mais, porque essa experiência é muito, muito, muito importante para a evolução do espírito. Certo? Isso é uma perspectiva minha. Vamos lá. Vamos à quarta fase, que é a pressão da motora. Oh, desculpa. Boa noite. Boa noite. Você falou que o cordão de prata ele é um híbrido entre o espírito e o a natureza da matéria dele é dita híbrida, né? Que por ele a gente reconhece quem está encarnado ou quem está desencarnado. O cordão de prata, sim, isso. Então, a minha pergunta é: se ele é um híbrido, então ele é uma matéria. Sim, assim como o nosso perispírito é matéria. E isso, se é matéria, hoje os exames médicos, eles conseguem detectar? Não, porque não tem equipamento para chegar nessa frequência. Quer ver? Nós temos equipamentos para perceber a realidade, não temos? Nós temos órgãos que fazem com que a gente perceba essa realidade. Vocês concordam? Que órgãos são esses? Como eu percebo a realidade que eu vivo? Oi? Os 5 sentidos. Mas esses 5 sentidos só me permitem perceber a nossa realidade aqui no plano encarnado. Por quê? Por uma questão de frequência. Existem sons da natureza que nós não conseguimos ouvir com os nossos ouvidos. Os cães que o digam. Existem espectros de cores que a gente não consegue perceber com os nossos olhos, porque a gente vai até um certo espectro. Então, nós não temos equipamentos, nossos equipamentos materiais não conseguem perceber essa realidade. E o homem, até agora, que eu saiba, porque a gente não sabe, na realidade, até onde a gente foi, né? Que eu saiba, ainda não chegou a esse nível de ter um equipamento onde ele pode estar escaneando aqui e, ao mesmo tempo, está vendo a aura, está vendo o perispírito, né? Não, ainda não. Quem sabe ia dar conta disso, né? Quem sabe um dia, né? A gente está aí na era da tecnologia. Ok? Posso seguir? Uma curiosidade. Diga. A glândula pineal pode ser considerada, pode ser considerada no sentido? Não. A glândula pineal vamos dizer assim, que pode ser considerado um órgão de percepção, tá? De percepção. A glândula pineal, ela nos conecta, por exemplo, com o universo, com tudo que acontece. Com a lua, com o sol, com o dia, com a noite. E é também através dela que a gente recebe, né, as ondas eletromagnéticas, por exemplo, emitida pelo pensamento de desencarnados. É através, né, disso que a gente consegue perceber. Chega primeiro na glândula pineal para depois chegar
esses estímulos para no cérebro e a gente comandar aí para ter uma vidência, para ter uma audiência. Também é assunto do ciclo 4, viu, gente? É bem legal esse assunto também. Vamos lá. É um órgão de senso-percepção. Quem fala muito bem disso é Sérgio Felipe de Oliveira. Vocês já ouviram falar? Hã? Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é o Papa da pineal. Ele é estudioso mesmo. Vale muito a pena. Tem muita coisa na internet. Muita coisa na internet dele, palestras, seminários, falando sobre isso. Vale muito a pena. Bom, então, na quarta fase, o que é? A formação do feto e modelagem. Tá? O reencarnante, nessa fase, está criando um campo magnético que vai atuar como molde, onde as células físicas vão se ajustando. Imagine que ele se acopla e, como se fosse um imã, que vai pegando ali malha e vai moldando da forma que quer, ele vai fazendo isso também com o corpo físico. Né? Magneticamente falando, ele vai construindo, ele vai organizando aí essas células. Ocorre a influência do perispírito no padrão hereditário conforme as necessidades do espírito. Que legal. Lá no ciclo 4, a gente vai ver que o perispírito, no momento em que está tendo aquela troca genética, que chama crossing over, né, que está tendo pareamento de cromossomos para fazer a troca de material genético, nessa hora, muitas vezes, né, o perispírito altera geneticamente alguma coisa, algum padrão, algo no corpo físico que não vai servir para ele, que não é interessante para ele, que vem da genética do pai e da mãe. Porque o nosso corpo é formado a partir do material genético do pai, da mãe e da influência do perispírito. Certo? Então, Hernani Guimarães deu esse nome aí bonitinho, MOB, modelo organizador biológico, né? Porque ele promove alterações biológicas e padrões genéticos, estruturação e a definição da forma corporal. Então, a gente tem esses 3 aspectos aí, modelando o corpo. Né? Genética da mãe, genética do pai e nosso perispírito trazendo as nossas necessidades, a nossa vibração, a nossa frequência, que vai interferir aí também na modelação do corpo. E aqui é interessante, só para a gente entender aí o processo, né, desde a concepção até a 39ª semana, né, que já está para o nascimento, o que ocorre? O feto ele vai desenvolvendo, crescendo, né, e olha o que acontece com o perispírito, ele vai, ao contrário, reduzindo, 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 até caber nessa forma fetal, através daquelas prostrações de força que a gente falou, na redução volumétrica, certo? Então, não é que ele se acopla imediatamente, ele vai se acoplando e modelando à medida que o feto desenvolve, e ele também, né, vai se acoplando cada vez mais, mais e mais, se apropriando, né, se enraizando, vamos dizer assim, célula a célula, órgão a órgão. O espírito se liga ao corpo por um laço fluídico, molécula a molécula. O laço se aperta até o instante em que a criança vê a luz. O espírito ligado ao embrião vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos à medida em que se aproxima o nascimento. Então, a gente tem 2 conteúdos. Uma, você perguntou sobre fecundação in vitro, não foi isso? Como é esses processos de fecundação? Ok, eu fecundo um óvulo in vitro, mas ele depois vai para onde? Para onde? Para o útero. O processo é igualzinho. Porque na fecundação não tem espírito ali ainda. Então, quando vai implantar esse óvulo no útero da mãe, ele vai nidar ali e o espírito vai se acoplar. Certo? Pode ir. É isso. E eu perguntei também como é que se dá a questão da coagulação, como é que o perispírito plasma modela na criança quando há, por exemplo, a interferência de terapias de alteração gênica, de manipulação gênica. A manipulação genética? Pode ocorrer a manipulação genética, tudo bem, mas ele vai também fazer as alterações que ele precisa. Ele pode ter esse terceiro elemento. Mas como, no final, existe um perispírito, um espírito se acoplando através de seu perispírito, esse perispírito também vai promover
né, as modificações que para ele é necessária. Seja trazendo alguma dificuldade para o corpo, seja melhorando alguma coisa. Ok? Certo? Alguém falou também do esquecimento, né? De esquecimento. E esse esquecimento, essa memória dele, das vidas anteriores, do momento em que ele estava desencarnado, à medida que ele vai tendo essa prostração de força, que vai restringindo esse corpo espiritual, ele vai perdendo estas memórias. Por quê? Existe aí um fator importante. Tudo bem, é bom que a gente venha sem saber a desgraça que a gente já fez, porque a gente já fez desgraça, e já fez muitas. Se a gente for parar para a gente estar reencarnando aí do primitivo pela barbárie, passando por tudo que a gente já viu, em algum momento eu matei, eu saqueei, eu estrupei, eu fiz alguma coisa, roubei, já fiz de tudo. Né? Porque a história do homem é assim. Né? Houve um momento que a gente era muito instintivo, era muito bárbaro ainda, e a gente estava por lá. Então, é bom que a gente não saiba. É bom eu saber que eu combinei com Mercedes aqui, eu quero que você seja minha mãe. Ok, que lindo, maravilhoso. Só que eu pintei e bordei. Aterrorizei a vida dela. Que coisa boa, né? Olhar para a cara do filho e dizer, poxa, você acabou com minha vida e está aqui agora. Mas existe um outro fator, gente, que é muito mais simples, que é o biológico. Sabia? Que interfere nessas lembranças, nessas memórias das nossas vidas passadas. No momento em que eu estou formando um novo corpo, é tudo novo. Um cérebro novo, um córtex novo, que é um equipamento de emissão e recepção, concordam? O cérebro é isso. Só que ele é um órgão físico, um equipamento com uma frequência para essa realidade. E ele não alcança a realidade espiritual. Quer ver um exemplo bem legal? Quando a gente sonha. O sonho não pertence ao mundo material, ele pertence ao onírico, ele pertence ao espírito. Quando eu acordo, se eu tiver aquele sonho bacana pra caramba, acordo, vou contar. Aí eu levanto, vou escovar o dente, já não lembro mais nada. Faz assim, puf. Não fica na memória. Por quê? Porque não foi o cérebro que captou isso. Foi a mente que está lá no plano espiritual. Foi espiritualmente que está lá, essas lembranças. E aí a gente não consegue, a gente tem uma dificuldade danada de acessar. Tem esse aspecto também, físico, biológico mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente acorda, está lembrando do sonho, anota, ou então conta para alguém. Porque daí a gente cria aqui, caminhos no nosso cérebro que fixa a história. Aí ele passa para a memória cortical. Ele sai da memória espiritual e vem para a cortical. Certo? Respondi? Vamos ver. Estou quase lá. Quarta fase ainda falando, o perispírito vai modelando o novo corpo, molécula a molécula, como eu falei. Entra no organismo em construção através da corrente sanguínea do sistema nervoso do feto. Por isso a ligação é aqui. Né? E quando o córtex cerebral estiver completamente formado, a ligação do perispírito será muito consistente com essa região cerebral, muito já, né, firme ali. E tem uma perguntinha aí no Livro dos Espíritos, que diz a 339, que é: o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Ou seja, será que eu fico tão perturbado, tão agoniado quando eu vou encarnar, quando eu vou desencarnar? Porque a gente tem medo de desencarnar, né? A gente não quer. A maioria de nós tem medo. Estou preparado para desencarnar porque eu sou um espírito evoluído. Bateu a morte na porta, é um ai, é um ui, deixa mais um tempinho, eu ainda tenho muita coisa para fazer, não é bem assim? Mas como é que será para o espírito que está encarnando? O que será que é mais fácil? Desencarnar para o espírito ou encarnar? Oi? Olha aí, cadê os microfones aí? Encarnar ou desencarnar, gente? O que é mais difícil para o espírito? Eu acho que é encarnar muito mais difícil, porque eu estou saindo de uma coisa fluida para algo material. E, embora a gente tenha medo de morrer, mas
caminho natural da morte e do envelhecimento, a gente vai perdendo, no envelhecimento, a gente vai perdendo matéria geral. É o que eu penso. Aliás, né? Perde tudo mesmo. Caminhão para cá, para lá é uma coisa. Né, ou a gente encara isso e se aprofunda em termos de cultivar outros valores. Né? Então, eu encaro que a vida ela parte do mais denso para o mais fluido. Legal. E a morte seria o auge da fluidez. E o contrário seria a encarnação. Né? Legal. Esse é um aspecto. Tem um outro aspecto também. Tanto o de encarnar e o desencarnar, né? Você acha, só um pouquinho, microfone aí, você acha que é o desencarnar. É bom ter duas opiniões, vamos lá. Na verdade, eu acho que assim, o espírito acaba se acostumando ao mundo material e eu tenho alguns pensamentos que até você sair, você conseguir desapegar da matéria, eu acho que tem uma fase, aquelas fases que eu falei inicialmente. E que, às vezes, ele pode nem lembrar daquele momento lá, e, enfim, existem várias incógnitas assim na minha mente, mas... Sim. Isso também parte um pouquinho, Francis, da nossa incerteza, da nossa do que nós somos. Porque se eu tenho integrado que eu sou um espírito, e isso, para mim, a morte não é um problema. Mais uma vez, gente, vocês estão lá, tudo lá, pulando para o ciclo 4. A gente tem um módulo só falando de mortalidade. É bem bacana. Mas... Aí vamos tirar a prova aí com o Livro dos Espíritos. Vamos ver o que os Espíritos trouxeram para a gente naquela época. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o Espírito sai da escravidão, no nascimento entra nela. Aí, o Espírito, quando ele vai encarnar, ele tem uma percepção do que ele vai passar. Ele sabe que as provinhas que a gente passa por aqui, que essa vidinha que a gente leva, nem sempre são flores, é difícil. Muitas vezes, dependendo da qualidade do ser humano que ele é, então, pior ainda, o medo assusta mais com quem ele vai estar, o que ele vai passar, o que pode acontecer com ele. Outra coisa, o nosso corpo físico limita as nossas possibilidades também. E aqui, encarnado, eu estou nesta limitação, né? E no momento em que a gente desencarna, na realidade, isso vem, como ela falou, a gente vai para uma outra realidade, onde a gente pode se sentir, ou não, mas essa é outra conversa também, mais livre. Né? Mais livre a respeito disso. A união do espírito ao corpo material só se completa por ocasião do nascimento. A gente troca aí essa união. O tempo em que ele está se acoplando, não é que ela termine ali, porque a gente tem aquele processo que eu falei. Certo? Vamos voltar aqui, vamos indo, seguindo. E, finalmente, a quinta fase. E essa quinta fase é com a puberdade se completa a reencarnação. O espírito se é a senhora do seu próprio corpo. E essa fase é aquela fase deliciosa do pré-adolescente, adolescente, que acha que já sabe tudo da vida, né? Já não quer seguir, né, os conceitos dos pais, o que o pai determina, ele já acha que vai desbravar o mundo. Por quê, gente? Porque os nossos filhos são espíritos. Tem até um livro de Hernani Guimarães que fala isso. Eles não são tábulas rasas, sem história, eles vêm com o histórico. Eles são, muitas vezes, mais antigos do que os pais. Então, ele vem com o seu projeto, com o seu desejo, e ele quer botar isso para fora. E aí começam os conflitos, muitas vezes, dessa idade. Porque é o espírito dizendo, cheguei, agora a vida é minha, a encarnação é minha. Né? E esse processo da puberdade, por quê? Porque é esse desenvolvimento psíquico e físico. Né? E quando ele já está mais estruturado psiquicamente, é esse momento que ele já começa a querer bater as suas asas. Né? Outra coisa, ele quer assumir as suas responsabilidades e quer a independência em relação à última encarnação dele e dos pais. Né? Por isso, um pouco dessa questão conflituosa. Tanto é que crianças, né, que vêm, são videntes, que têm
contato com um amiguinho espiritual, que tem contato com a realidade espiritual, quando chegam nessa fase de 7 anos em diante, ela começa a perder este contato. Ela perde esse contato, né? Para poder fazer o quê? Viver essa realidade, viver essa experiência, essa encarnação. Certo? Influência do nível de evolução do espírito. Aqui, ó, se você trouxe. Claro que influencia. Né? Como eu vejo essa encarnação, né? Como eu estou me predispondo a viver essa realidade. Tem a ver com quem eu fui também. Né? Isso aí promove aí uma vibração enquanto eu estou desencarnado também. Eu faço isso encarnado, eu emano isso, mas desencarnado também. Então, dependendo de como encaro isso, vai ser mais difícil. A minha mente, a minha cabeça, os meus desejos, né, os meus medos, minhas culpas, né, aquilo que eu desejo fazer, conquistar, realizar, né, porque não são só coisas ruins, né, são coisas boas, porque a gente faz muitas coisas boas também. É que a gente não tem um péssimo hábito, às vezes, de valorizar aquilo que a gente não acerta, né, e esquece o quanto a gente acerta também. Na questão 267, diz o seguinte, aí, ó, sobre a minha influência sobre essa minha encarnação. Seu desejo pode ser, ter influência dependendo da intenção e pode fazê-la na sua vida material, porque os espíritos estão sempre em momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Então, é os desdobramentos em que eu vou e tenho contato com amigos, com pessoas que podem, de uma certa forma, estar me ajudando, direcionando, né, o projeto que eu desejo para a minha vida. Né? Bom, quais são, de que forma o pensamento meu, né, meu pensamento, em relação a essa minha reencarnação, ou pela qualidade do meu pensamento mesmo, né, pode influenciar. Porque o padrão de pensamentos em relação à oportunidade da reencarnação. Se eu vejo isso, se eu estou encarando isso de uma forma positiva ou não, se eu estou com medo, se eu estou disposto a encarar, não, eu vou lá, eu sei que eu vou aprender, vai ser bom para mim. Sintonia e vibração, isso tem a ver com os meus conteúdos, né? Pensamentos, sentimentos. Né? Potencialização ou atenuação de eventuais provas e expiações pelo entendimento do pensamento. Aquilo que eu falei, muitas vezes a gente muda uma forma de agir, uma forma de pensar, e integra algo, dilui, né, ressignifica, que eu não preciso passar por determinadas situações. A gente fala prova, mas são as situações da vida mesmo, que nos põem à prova, né, para a gente ver por onde a gente anda, quem eu sou de fato. Né? Na questão 258, diz o seguinte, ele, espírito próprio, escolhe o gênero da prova que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Porque a gente fica perguntando, e meu livre-arbítrio fica onde? Nisso tudo está aí. Pode ser que eu chegue e diga, olha, eu gostaria de passar, né, nesta prova, dessa natureza, mas não dizer exatamente, não é que eu vou saber exatamente a historinha, o que eu vou passar, que situação vai ser, mas o gênero daquilo que eu preciso vivenciar. Então, está aí o nosso livre-arbítrio, quando a gente tem condições, inclusive, de fazer isso. Né? Há uma encarnação igual a outra? Não. Né? A cada nova experiência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Toda encarnação, nós estamos na nossa melhor versão. Esse nosso diretor fala direto. Se você não presta hoje, você foi muito pior ontem. Tá? Imagine o que você era antes. Então, é muito nisso. Né? Cada espírito com sua história. Os processos evolutivos de cada um é único, individual, pessoal. Cada um de nós vê a vida, enxerga o mundo, se relaciona de forma diferente. Mesmo sendo da mesma família, criado primeiro pai, mãe, tendo o mesmo acesso à educação, à alimentação, casa, somos espíritos diferentes. Mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas. Tipo, mais ou menos assim, eu fui por este caminho, não consegui. Eu não vou mandar a criatura pelo mesmo caminho. Ela precisa de uma outra situação, eu gerar alguma outra situação diferente que tenha um contexto que ela possa aprender aquilo que é uma inabilidade dela. Deu para entender? Então, vão ter provinhas aí diferentes.
E eu gostaria muito, deixa eu ver, você aqui, meu bem, Ana, que você leia. Pode. Você lê essa frase para mim. Agora lê alto, viu? Nasceste no lar. Nasceste no lar que precisava. Deixa eu botar o óculos um minuto. É bom, né? Nascestes no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde o melhor Deus te propiciou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas ao justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que te elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste, com a tua própria afinidade. Portanto, o teu Deus está constantemente... Não, portanto, teu destino... Teu destino está constantemente sob teu controle. Chico Xavier. Chico Xavier. Então, pensando nisso, vamos olhar para a nossa reencarnação. Sentindo aonde eu estou, com quem eu estou, né? Situações que eu passo, questões que são repetitivas. Né? Por quê? Para quê? Né? Nada chega a nós que não seja nosso. Tudo está, cada pessoa que entra em nossa vida está para nos ensinar. Né? Cada situação vivida é um aprendizado e uma oportunidade de ressignificar conceitos que muitas vezes são errôneos na vida da gente. Cada encarnação é uma oportunidade nova da gente fazer diferente. O que passou, passou, mas dali para frente a gente pode fazer diferente. Então, que vocês tenham um maior sucesso assim, nessa proposta de vida de vocês. Que a gente possa sair daqui olhando, né, diferente para as pessoas que contracenam, porque também são espíritos como nós, reencarnando com as mesmas dificuldades, às vezes com mais dificuldades ainda, né, e que, assim como nós, precisam, juntinhos, aqui, um com o outro, aprender a se relacionar e a melhorar a cada dia. Tá? Mas não acabou. Rapidinho. Tenho quantos minutinhos? 5? 5. Então tá. Vocês sabiam que tem um teste nessa prova? Que se vocês não passarem no teste, vocês não vão poder ir para o 5.2? Olha a carinha de espanto. Teste surpresa. Vamos ver agora. Agora, o teste, eu confesso que não é para vocês. O teste é para mim. Porque se vocês não souberem responder, significa que eu não consegui passar o conteúdo para vocês. Vamos embora? Olha lá, viu? Vamos fazer uma perguntinha. Em relação à reencarnação à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas? O planejamento reencarnatório é sempre feito pelo próprio espírito. B. Há alterações no corpo espiritual para o processamento da reencarnação. C. O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. D. Os processos de reencarnação não são subordinados à evolução do espírito reencarnante. Qual é a certa aí? A primeira. Falso ou verdadeiro? Aê. Segunda. Falso ou verdadeiro? Aê. Terceira. Letra C. Falso ou verdadeiro? E aí a D? Falso ou verdadeiro, gente? Gostei. Vamos lá. Continua. Não terminou ainda. A união começa na concepção, nidação, a união, né, do espírito à matéria. Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório em respeito ao seu livre-arbítrio, quer dizer que ele pode planejar o que ele quiser. Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque são diversas as necessidades humanas. E a reencarnação se completa entre 7 e 12 anos após o nascimento. Vamos lá? Letra E. Falso ou verdadeiro? Letra F. Aham. Letra G. Vocês estão muito tímidos, não estou ouvindo.
Os planejamentos reencarnatórios são sempre muito diversificados. Verdadeiro. Letra H. Aí. Gente, essas são as referências, né, que eu utilizei para colocar, para fazer essa aula para vocês. Eu gostaria de agradecer a noite de hoje, muito gostosa, energia boa.